Um Fluminense sufocado pelo The Strongest e sufocado pela altitude. Veja um pouquinho de como foi esse The Strongest 1 e Fluminense 0 pela quarta rodada do Grupo D da Libertadores. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta. Hoje para trazer um resumo, trazer como foi essa vitória do The Strongest 1-0 sobre o Fluminense na altitude de La Paz, né? Mais de 3.000 metros de altitude, o Fluminense foi dominado pelo The Strongest, conheceu a primeira derrota na Libertadores de 2023, né? O Fluminense que vinha de 3 jogos, 3 vitórias, superou o The Strongest no Rio de Janeiro, mas terminou perdendo por 1-0 no jogo da volta. Antes de trazer todo um resumo, inclusive com um campinho aqui, de como o Fluminense foi distribuído, de como o The Strongest também jogou, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha, compartilhar esse link, porque ajuda demais aqui no meu trabalho, mas é isso. Bora já começar a falar um pouquinho de como foi esse confronto, trazendo primeiro informações sobre o Fluminense, né? O Fluminense não levou 4 peças importantíssimas para esse grupo, não levou o Cano, não levou o Lima, o Ganso e o Felipe Melo, foram jogadores que nem foram a La Paz, nem foram a Bolívia. Tinha algumas peças também já de desfalques esperados, como o Keno, e aí foi um Fluminense muito modificado. Olhando o outro lado, né, olhando o The Strongest que do jogo da ida para o jogo da volta, teve uma mudança muito importante, né? Você está acompanhando já aqui um pouquinho de como o Fluminense estava distribuído em campo. Mas falando um pouquinho da mudança do The Strongest. Estava com o Ismael Rescalvo, que terminou indo para o futebol mexicano e contou com o retorno do Cláudio Biagio, que era o treinador do The Strongest na temporada passada. Gera poderia ter gerado um elemento surpresa para esse grupo, e de fato gerou, né? Foi um The Strongest que sufocou o Fluminense, marcou muito alto. Daqui a pouco falar também como o The Strongest foi distribuído em campo. Mas trazendo a escalação inicial do Fluminense para o jogo, né? Um Fluminense muito modificado, contou ainda assim com o Fábio no gol, com a faixa de capitão, e aí teve o Guga na lateral direita, o David Braz e o Manuel na zaga, os dois jogadores mais experientes do setor defensivo, porque na lateral esquerda estava com o João Henrique, 17 anos, estreando na Libertadores, estreando na altitude, mas até que fez um jogo de razoável para bom o João Henrique, diante de todas as circunstâncias. Meio de campo com o Thiago Santos, o Martinelli e o Pirani também compondo esse meio de campo do Fluminense, e no ataque o Isaac aberto pelo lado esquerdo, o Lelê pouco aberto pelo lado direito e o John Kennedy centralizado lá na frente, alternando também, né, o John Kennedy e o Lelê, mas um trio de ataque do Fluminense dessa forma. O The Strongest, além da mudança no comando técnico, teve um retorno muito importante, que foi o do Jason Chura, jogador muito jovem, mas é uma das promessas desse The Strongest, e Fluminense muito modificado, já esperava que seria um jogo complicado, porque apesar de ser um adversário boliviano, tem a altitude, e por mais que seja um futebol boliviano que, comparado ao futebol brasileiro, tem um salto de qualidade, o futebol brasileiro, claro, bem acima, mas é o líder do campeonato boliviano com alguma sobra, então poderia se esperar um confronto muito complicado. O Diniz colocou um peso muito maior para a altitude, mas também dá para perceber alguns pontos de como esse Fluminense tão modificado sentiu e não conseguiu ter um bom desempenho. Trazendo um resumo geral, o Fluminense não conseguiu ser tão efetivo, o Fluminense não conseguiu criar oportunidades claras. Se a gente olha as situações de gol do Fluminense, 2 ou 3 em todo o jogo, 2 delas no primeiro tempo, e uma na segunda etapa, e apenas uma oportunidade o Vizcarra, que era o goleiro do The Strongest, fez uma intervenção que foi um cruzamento errado. Então foi um Fluminense que pouco teve situações de incomodar o adversário. Já o The Strongest não. The Strongest sentiu muito bem o ambiente, conseguiu anular a saída de bola do Fluminense, muitas vezes colocando 4 jogadores à frente. Estou colocando agora como o The Strongest estava distribuído em campo. Muitas vezes, em grande parte, colocou todo o grupo, só o goleiro ficava no campo defensivo e a primeira linha de marcação com 4 homens na linha do meio de campo. E todo mundo na frente, todo mundo anulando essa saída do Fluminense, com 4 jogadores anulando nos defensores do Fluminense, né? 4 jogadores de frente, The Strongest, anulando realmente essa saída do Fluminense, que cometeu muitos erros simples, né? E aí a gente pode colocar assim um ponto em relação à altitude. Alguns passes ali realmente que a gente não está acostumado a ver o Fluminense errar. O gol saiu muito cedo,
4 minutos, né, saiu o gol do Trivério. O Trivério, o principal nome desse The Strongest, ou um dos principais, mas em relação a números, é o principal. Fez o terceiro gol em 4 jogos, em 4 gols da Libertadores, né, que o The Strongest fez, 3 foram do Trivério. O outro foi do Gonzalo Castilho, que é zagueiro, e quase marcou ontem também. Mas saiu logo aos 5 minutos. Não dava nem pra gente observar como seria a postura das duas equipes. O que a gente poderia estar prevendo quando saiu a escalação do Fluminense? Com esses 3 homens de frente um pouco mais leves, o Fluminense pode arriscar uma ligação direta, pode tentar algumas conexões, coisa que não deu tão certo assim. Até o Fluminense tentou, mas não deu tão certo assim. O gol saiu muito cedo, o gol do Trivério. Mesmo assim, o The Strongest continuou apertando a saída de bola do Fluminense, continuou sufocando o Fluminense, conseguiu com o Ortega uma grande oportunidade poucos minutos após abrir o placar. E aí o Fluminense foi começar a chegar à frente. Teve um intervalo no primeiro tempo dos 16 aos 20 minutos, onde o Fluminense até foi ameaçador, né, a partir de 2 erros do lateral esquerdo, Roca. Mas o Fluminense, mesmo assim, não conseguiu fazer com que o goleiro adversário trabalhasse. Mas foram 4 minutos, 5 minutos, onde o Fluminense chegou à frente. Depois o The Strongest voltou a tomar conta do jogo. Teve uma grande participação, na verdade, uma grande atuação nas costas do Guga, né? O Guga atuando como lateral direito, cedeu muito espaço para o The Strongest trabalhar e criar situações. Teve uma chance com o Ortega que foi por lá. O João Henrique, do outro lado, não estava sendo tão exigido assim, mas fez um jogo até que interessante, somando o primeiro e o segundo tempo, né? Daqui a pouco faz uma avaliação individual do Fluminense. Mas foi um Fluminense sufocado. No primeiro tempo, ficou muito mais próximo do The Strongest ter feito o segundo, ter feito até mais... Criou situações claríssimas de gol, de fazer pelo menos mais 2 gols. Terminou não conseguindo ampliar a diferença. Voltou para o segundo tempo, e aí o Arias entrou. Foi uma das mudanças do Diniz, mas o Arias foi logo no intervalo mesmo. Teve também, vou trazer as outras alterações do Fluminense, mas não de fato nessa ordem, mas o Arthur entrou, o André também terminou entrando, o Alan, o Cauã Elias. Foi um Fluminense que tentou ir à frente, né, pelo menos com volume de jogadores. Mas a mudança no intervalo foi o Arias, que até no momento que ele entrou, gerou um salto de qualidade para o meio de campo do Fluminense, mas não foi o suficiente. O Fluminense, um segundo tempo até foi um pouco mais equilibrado, mas mesmo assim as melhores oportunidades, ou as oportunidades, foram do outro lado, né? Foram do The Strongest, que conseguiu colocar 2 bolas na trave, uma com o Sotomayor, que foi absurdo como ele cara a cara com o Fábio, tinha tempo de arrumar, tinha tempo de driblar o goleiro do Fluminense, ele terminou batendo na trave, e a outra com o Gonzalo Castilho, que chutou no travessão. Além disso, o Fábio teve que fazer pelo menos 2 defesas difíceis no segundo tempo, né? E por outro lado, o Vizcarra não foi tão exigido assim, pegou só uma bola que foi um cruzamento errado. Foi um Fluminense dominado, foi um Fluminense que terminou tendo a classificação adiada. O Fluminense muito provavelmente vai estar na próxima fase e muito provavelmente na primeira colocação. Ontem ele poderia garantir a classificação em caso de vitória, ele iria garantir, ou poderia em caso de empate se saísse um vencedor no Sporting Cristal e o River Plate, o que não aconteceu, foi empate por lá. Então o Fluminense está muito próximo da classificação, está muito próximo de avançar, só teve aí uma questão adiada mesmo. Mas olhando o jogo, foi um Fluminense bem dominado. A altitude teve um peso relevante sim para o jogo, a gente não pode dizer que não, porque ficou muito nítido o quanto que o Fluminense sofreu com a altitude. Mas é isso, o Fluminense escolheu poupar. Acho que foi uma escolha interessante, né? Trazendo um pouquinho para a minha opinião em relação à escolha do Diniz. Uma sequência muito grande de brasileiro, uma sequência muito grande aí de Copa do Brasil também pela frente. Escolheu poupar, eu acho que foi uma escolha interessante. Olhando o outro lado, né? Olhando para o The Strongest, que quando ele observou a tabela, quando ele observou o sorteio e viu Fluminense e River Plate no grupo, acho que em pouquíssimas situações ele tentou imaginar um The Strongest, a direção, né, todo o grupo imaginou um The Strongest estando nessa situação, nesse momento. É um The Strongest que tem 6 pontos, está 2 pontos à frente do Sporting Cristal e do River Plate, e está muito próximo de uma classificação também, muito próximo assim, não está tão próximo como o Fluminense, evidentemente, mas acho que do que imaginava.
é um The Strongest que chega com uma grande possibilidade de classificar. Talvez caia para uma Sul-Americana, mas chega aí com uma possibilidade muito grande de avançar. O Fluminense realmente agora, olhar o final de semana, inclusive vou soltar um pré-jogo para esse Fluminense no Campeonato Brasileiro nesse final de semana, então fica ligado. Mas de fato foi uma escolha do Diniz, poupar jogadores. É difícil a gente prever ou tentar prever, mas o Fluminense que se colocasse o time titular, não consigo também observar, iria ter uma possibilidade muito maior de ganhar, mas acho que a questão do desgaste físico, se coloca na balança o que essas 4 peças que foram poupadas iriam ter de desgaste físico na viagem e de desgaste físico no jogo, acho que de fato não compensava tanto assim por 3 pontos. O Fluminense criou uma gordura muito boa para essa reta final, para esse retorno de primeira fase da Libertadores. Queria que você comentasse aqui embaixo o que você achou do desempenho do Fluminense, se você assistiu o jogo, deixa aqui também uma opinião sobre o vídeo, sobre o que você acha que o Fluminense vai alcançar nessa Libertadores também. Mas é isso, vou ficando por aqui, até a próxima.